O desemprego no Brasil tem se apresentado como um fantasma para muitos trabalhadores. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego é a mais alta em 8 anos. Mulheres e jovens são a maioria na procura por uma oportunidade no mercado de trabalho. A perda de qualidade do emprego no Brasil já era conhecida e foi confirmada. A divulgação de dados da indústria mostram que as vagas no setor diminuíram 3,2% no ano passado. O resultado também acompanha a redução do produto industrial. Em dezembro de 2014, o número de pessoas ocupadas foi 4% menor que em 2013. No ano, a folha de pagamento real encolheu 1,1%. O desemprego da indústria reflete também a estagnação do setor, que também comprova o aumento de pessoas procurando por emprego na região. Além do setor industrial, outros segmentos sofrem com a crise. Por exemplo, o comércio, que teve recuo nas vendas de 1,8%. Onde está o desenvolvimento? Como encontrar soluções que afastam de nossa casa o perigo da desocupação? Para tratar desses e outros assuntos, o repórter setorial Entrevistas recebe convidados. Gostaria aqui de agradecer o Laureano Rosa, que é economista e também coordenador do Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas da Unital, pela sua presença. Obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Temos aqui também Karen Soliva Soria, consultora empresarial, está aqui também conosco. Muito obrigado. Obrigada eu. Vamos também receber Benedito Irineu. Ele é o secretário de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Pindamonhangaba. Obrigado, Benedito. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Vamos então começar falando sobre essa questão do desemprego que tem assustado muitas pessoas em todo o país. Eu queria iniciar aqui a nossa conversa, a nossa discussão. Qual seria o real motivo que está diretamente ligado ao crescimento do desemprego no país? Qual seria esse real motivo, professor Laureano? Já era esperado sair esse resultado, que isso é fruto da questão econômica do país, né? Então, nós estamos passando por uma fase realmente muito ruim. O consumo, não tem consumo, as pessoas estão com medo. O desemprego está batendo aí na porta, né? Empresas realmente mandando embora os funcionários, o tal de layoff, né? Férias coletivas, então isso tudo assusta e as pessoas não estão consumindo. E aí, não estando consumindo, a economia fica estagnada, a empresa não produz, o comércio não vende, a construção civil também é reflexo disso, e aí você está num ciclo da economia ruim, né? Quer dizer, então, realmente, nesse momento, 2015, 2016, está um pouco complicado. Ô Karen, existem outros motivos, além da crise econômica, que podem estar trazendo esse desemprego para o país? Não vemos muitos motivos, mas hoje o que nós temos é que a mão de obra no Brasil não é tão qualificada quanto nos países mais desenvolvidos. Então ainda se faz muita hora extra, ainda se trabalha muito, mas não com a rentabilidade esperada. Agora, realmente, não tem como a gente falar que não está ligado à economia, com as concessionárias, com vários carros no estoque, sem ter para quem vender, não tem por que você ter pessoas na produção realmente. E essa corda acaba estourando justamente, né, nas grandes montadoras, metalúrgicos, trabalhadores da indústria, e isso afeta bastante todo esse contexto industrial. E como que chega toda essa crise econômica, no seu ponto de vista, Benedito, para o trabalhador? Olha, na verdade, o que a gente enxerga nesta dificuldade que nós estamos tendo aí 2015, 2014, 2015, é uma diferença entre aquela crise de 2008. É exatamente o que acabou de ser dito aqui. Em 2008, 2009, houve uma política de se incentivar o consumo interno, né? Havia uma crise lá fora, e a crise lá de fora, o governo no Brasil enxergou que se nós consumíssemos, né, o consumo interno conseguiria fazer a economia girar, e tanto que o Brasil sofreu bem menos do que os demais países. Agora nós estamos tendo o inverso. Continuamos tendo a crise internacional, mas vivemos uma crise maior interna, porque nós temos aumento de tarifas públicas, aumento de impostos, aumento de carga tributária sobre as empresas e consequente diminuição da renda do trabalhador. Então, quando o trabalhador está recebendo menos, ele vai consumir menos.
ao consumir menos, ele diminui a demanda para a indústria. E aí nós mesmos vamos acabar sofrendo esses efeitos. Né? Nós estamos consumindo menos, é como a Karen acaba de falar. Você tem muito carro produzido, mas você não tem crédito, o dinheiro está mais caro, né? A linha de crédito está mais caro e o trabalhador está ganhando menos. Então ele vai consumir coisas que são mais essenciais para ele e vai deixar algumas outras coisas para depois. E isso vai agravando a crise. Não só no setor industrial, mas isso vai se refletir, logicamente, na parte do comércio, na prestação de serviços. Essas são as dificuldades que a gente vai enxergando para essa crise. Tem toda razão, Benedito, na questão falando. E aí, essa crise de 2008, né, onde que funcionou o consumo, só que chegou agora, o que ele quis dizer é que todas as famílias já estão com a corda no pescoço, já estão estranguladas, cheias de dívida, né? E nós temos um aspecto também, em termos de empresa, que é muito complicado, que é a questão da tributária. Não é, Benedito? Quer dizer, o tributo que é cobrado das empresas, né, se você não tiver a famosa reforma tributária no Brasil, quer dizer, além de outras medidas, obviamente, mas se não fizer uma reforma tributária, você não consegue. Você tem que desonerar a folha de pagamento para poder o quê? Melhorar a produtividade, as empresas poder melhorar a produtividade e com isso, né, gerar mais emprego. Então, acho que desoneração essa que tende a ser revertida agora, porque o governo, em algumas alíquotas, ele quer mais do que duplicar o valor. Então, são empresas que já em 2010 foram beneficiadas, né, com algumas medidas, 2011 foram beneficiadas, outras em 2012, 2013, que não conseguiam pagar a folha. Agora, o governo precisa de dinheiro, ele faz o quê? Não, vamos aumentar novamente os impostos, as alíquotas, a energia elétrica. Então, pouco sobra para as empresas. Né? Perdeu receita, perdeu. Né? Aquela linha branca dos automóveis não funcionou. Ela perdeu receita e agora, segurou o preço da gasolina, da energia, agora não aguentou, teve que soltar tudo, pronto. Piorou, quer dizer, cada vez mais ficou mais pior, né? Inclusive, assim, algumas empresas, elas buscam hoje ressarcimento tributário, então elas contestam realmente alterações. Algumas empresas foram oneradas com a desoneração, então buscam a inconstitucionalidade dessa. Outras buscam a inconstitucionalidade de algumas verbas da folha de pagamento. Decisão essa que nós aguardamos do Supremo Tribunal Federal desde 2005. Ou seja, tudo isso é um efeito cascata. Tudo isso vai aprofundando cada vez mais a crise. Sim. A gente percebe muito bem isso e assim, o Vale do Paraíba já está sentindo já esses efeitos da crise, já vem sentindo já há algum tempo. E nós temos aqui uma reportagem falando um pouquinho dessa pesquisa, que foi conduzida pela Unital, inclusive o coordenador desse núcleo de pesquisa está aqui com a gente, Laureano Rosa. Vamos acompanhar então. Para quem está procurando emprego, a situação não está fácil. Como você mesmo viu aqui, e segundo ainda pesquisas realizadas, o número de desempregados cresce na cidade de Taubaté. O maior índice de pessoas procurando emprego está entre os jovens até 24 anos. O número de pessoas desempregadas em Taubaté aumentou e chegou a 17% em 2015. A estimativa é com base no levantamento do Núcleo de Pesquisas Socioeconômicas em parceria com a Associação Comercial e Industrial da cidade. A pesquisa de ocupação revela que no mesmo período do ano passado, a cidade contava com cerca de 12% da população desempregada. O maior índice é observado entre jovens de até 24 anos. Nesta faixa etária, a desocupação passou de 27% para 39%. Já para as pessoas acima de 24 anos, o desemprego oscilou apenas 1 ponto, chegando a cerca de 10%. De acordo com a pesquisa, a maior parte dos trabalhadores empregados se concentra no setor de serviços, responsável por 53,7% dos postos ocupados. Em seguida, aparece o comércio com 22,7%, indústria 20,5% e construção civil. Bom, agora vamos conversar um pouco mais dessa pesquisa que, na verdade, trouxe más notícias, principalmente para a região do Vale do Paraíba. Professor Laureano, você, inclusive, é o coordenador dessa pesquisa, né, que foi realizada. Como que a gente pode identificar que jovens até 24 anos possuem um índice maior de desemprego? Por que isso acontece? Quer dizer, já era anteriormente, né? Sempre foi.
Porque é aquela questão do primeiro emprego, né? O primeiro emprego é muito difícil, né? A pessoa não tem experiência, tem uma dificuldade muito grande. E aí, numa situação dessa, em Taubaté, que é estritamente industrial a cidade, né? Como é Pinda, Jacareí, São José dos Campos, sente realmente, quer dizer, ela segue o cenário nacional, né? E com isso os jovens realmente se prejudicam, porque as pessoas estão mandando embora, quer dizer, não estão contratando, e além disso mandando embora, quer dizer, então o jovem não vai pegar ninguém, né? Então prejudicou bastante, então realmente essa taxa em Taubaté foi bastante alta, né? Então é importante que o governo municipal esteja realmente atento a esses dados para poder tomar alguma política pública para esses jovens, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa por eles, né? Porque a quantidade é muito grande. E isso deve estar acontecendo, isso é nacional em outras cidades também. Então precisamos estar atentos. Mas foi realmente lamentável e torno a repetir, o primeiro emprego é sempre mais difícil. É sempre mais difícil. A gente percebe que esses dados refletem uma deficiência, como o professor mesmo disse, né? No investimento do governo para conseguir acolher mais esses jovens e a posição desse jovem, cara, em frente a essa situação. Ele tem que se qualificar mais? Qual que é a postura dele? O segredo é a qualificação, a especialização, tá? Porque o que nós vemos hoje, quando uma empresa opta por demitir, onde ela vai demitir primeiro? Aqueles cargos que são facilmente substituídos. Então, se ela pode reduzir o número de faxineiras, é a primeira coisa que ela vai fazer. Depois, no operacional, naquilo que vai no empacotamento. Por último, são aqueles empregados que realmente têm um conhecimento específico do negócio dela. Então, por que está tão mais difícil o primeiro emprego? Porque quando uma pessoa entra na empresa, estima-se que leva pelo menos 3 meses, que é até o tempo da experiência, para que ela entenda a cultura da empresa, o formato do trabalho, e para que ela comece a responder financeiramente, tá? Que ela tenha dê retorno financeiro para a empresa. Então, em meados de crise, onde você precisa de dinheiro ontem, não daqui a 3 meses, não são essas as pessoas que são realmente beneficiadas com o emprego. Porque o que as empresas estão fazendo hoje não é a contratação, é reposição de vagas. Tá? Então, isso justifica por que se demitem 30 operários que recebem em torno de R$1.000 e não se demite um diretor. Esses 30 operários, você leva em torno de 15 a 20 dias para repor essa mão de obra. Um cargo de diretoria, você pode levar mais de ano. Então, o que eles colocam é isso. Eles precisam reduzir a folha, mas eles têm que manter alguns padrões. Quanto mais especializado, quanto mais cursos você tiver, e aqui nós podemos contar muito com os sindicatos, com as empresas, com o Sistema S, né, SESI, Senai, Senac, Sebrae, que eles trazem realmente uma grande melhoria. Então, a pessoa ela tem que, primeiro, como muitos dizem, ser líder de si mesmo. Bom, eu não vou esperar que venham a mim. Eu vou atrás, eu vou ver o que aquela empresa que eu quero trabalhar, o que ela precisa. E eu vou ter esse diferencial. A partir do momento que as pessoas souberem o diferencial que elas têm, elas serão não somente boas empregadas, como bons autônomos, como bons empreendedores. Essa é uma realidade que a gente também percebe no meio das indústrias, né, Benedito? Inclusive, os sindicatos, eles têm, de uns tempos para cá, se preocupado muito com isso. Porque a gente vê assim, é importante a qualificação, é um ponto primordial hoje, qualificar cada vez mais a mão de obra. Essa é a nossa diferença contra os outros países, né, que a gente diz, os outros países emergentes, né, porque que se questiona tanto China, Indonésia, os países asiáticos, quando mandam material para cá, para o Brasil, esse material entra aqui e nós questionamos a qualidade, porque nós temos um diferencial de produtividade, de produção, ou os trabalhadores nós são mais qualificados. Mas ainda não estão no nível de qualificação que as empresas estão exigindo. Então, os sindicatos têm hoje investido muito em formação dos seus associados. Então, uma das questões que a gente tem falado muito e colocado para o trabalhador é essa: procure o seu sindicato, que em cada sindicato tem sim cursos de qualificação específicas para cada área. O nosso sindicato em Pindamonhangaba, por exemplo, tem um trabalho muito grande, uma gama muito grande de condições de formação
Porque os cursos de qualificação eles são caros. Eles têm um custo alto e, de repente, aquele trabalhador que está desempregado e precisa se preparar melhor para uma outra vaga, ele não tem condições financeiras, às vezes, para bancar aquela qualificação. Então, os sindicatos estão entrando também nessa área, abrindo algumas frentes de formação. Isso é um ponto muito importante a se destacar, para que os trabalhadores estejam numa condição melhor. Mas a gente tem que olhar também o outro lado da moeda, que é o Sistema S. O Sistema S, ele se vale de um percentual da folha de pagamento de cada indústria, que cada indústria contribui para que se mantenha financeiramente o Sistema S, que é SESI, SENAC, SENAI. Se a folha de pagamento das indústrias está diminuindo, significa que também a entrada financeira para o Sistema S também está diminuindo. Então, o número de vagas ofertadas também se reduz em função disso. Então, essa taxa de desemprego é considerada apenas o que a gente chama de PEA. É a população economicamente ativa. Quem são essas pessoas? Aqueles que estão trabalhando e aqueles que não estão trabalhando, mas que estão procurando emprego. Porque se o cara não está trabalhando e não está procurando emprego, ele não entra nessa PEA. Então, com isso, pessoas jovens que não estavam tranquilos, sem trabalhar, uma situação econômica, ele volta a procurar emprego. Então, aumenta o desemprego também dos jovens. Outro dado interessante, a gente está falando de capacitação dos profissionais, outro dado interessante da pesquisa, né, realizada pela Unital, fala aqui que o índice de desempregados com o ensino superior é maior do que aqueles que têm o ensino fundamental. Então, assim, a gente está conversando aqui falando que é preciso se capacitar. Mas até onde a crise vai bater nesse índice? Eu queria ter uma avaliação do professor. Então, na verdade, fundamental é maior, mas nessa transição de abril do ano passado para esse ano, que foi maior a proporção do pessoal que tem escolaridade. Quer dizer, então, é aquilo que você falou, quer dizer, então começa a mandar aquelas pessoas que ganham mais, porque é redução de custo, tá certo? Então, isso aí está provado, que tem mais escolaridade, o salário é mais alto, isso aí né? Então, o que acontece? Aí, para enxugar, para poder realmente diminuir custo, aí começa a mandar aqueles que ganham maior, como que ela falou. E o desemprego também não traz apenas prejuízos financeiros para o trabalhador. Tem outros prejuízos que a gente vai tratar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Então, você que está nos acompanhando por aqui, fique. Depois do intervalo, nós vamos voltar falando sobre como que o desemprego afeta outras áreas da vida. Já, depois do intervalo.